Jornal da 6. Jornal da 6, entrevista. E a gente conversa agora com o advogado Manuel Matias. Boa noite, doutor Manuel. Boa noite, Túlio. Bom, a gente começa perguntando, vamos falar sobre essa situação aí de desaposentadoria. O que é que significa desaposentadoria? Muito bem. Desaposentadoria ou desaposentação é algo parecido com o que o nome revela, né? A pessoa pode deixar de ser aposentado, né, por um momento, tá? Na realidade é um procedimento que os escritórios de advocacia podem, tendo conhecimento, podem providenciar para as pessoas que têm condição de se aposentar com uma aposentadoria melhor, né, se assim fizer esse procedimento, tá? Então vamos raciocinar o seguinte: o camarada se aposentou por tempo de serviço e está recebendo R$ 2.500. Ele vê que poderia receber um pouco mais agora. Ele entra na justiça, como é que funciona esse retorno à condição de ele volta à ativa ou ele ingressa com um novo pedido de aposentadoria? Muito bem, olha, essa necessidade foi sentida por aquelas pessoas principalmente que se aposentaram precipitadamente, ou seja, na iminência de uma reforma, né, no sistema previdenciário, as pessoas se aposentaram de maneira proporcional e depois se arrependeram, tá? Muito bem, então o INSS, vamos dizer, não previa essa situação, ou seja, a pessoa, vamos dizer assim, requerer algo melhor e tal. Então, através da justiça, isso começou a ser buscado e, digamos assim, as ações foram se aprimorando, tá? E hoje o nosso escritório, por exemplo, tem uma experiência de adotados determinados passos, conseguir com que a pessoa renuncie à aposentadoria que tem e imediatamente, tá, passe para outro patamar. Isso acontece, logicamente, com quem se aposentou, mas voltou ao mercado, ou seja, passou a trabalhar novamente e contribuir para a Previdência. Por quê? As aposentadorias permitem que a pessoa volte e a pessoa naturalmente continua contribuindo. E se contribui mais um pouco, então tem direito a usufruir daquilo. Uma recontagem de tempo, levando em conta a contribuição mais elevada que passou a pagar. Maior ou menor, porém... Agora, doutor Manuel, esse caso, essa brecha aberta na legislação previdenciária que permite a desaposentação, ela beneficia principalmente pessoas que se aposentam muito cedo, pessoas que começaram a trabalhar às vezes com 14 anos de idade, começaram a contribuir, e aí aos menos de 50 anos conseguem se aposentar, e às vezes com salários irrisórios, com aposentadoria, digamos, correspondente ao salário mínimo, mas após a aposentadoria começa a trabalhar em outras atividades, a desenvolver e a pagar também uma contribuição mais alta, porque está num emprego onde ganha 4 ou 5 salários ou até 10 salários, que é o teto. Então essas pessoas podem renunciar àquela aposentadoria antiga que pagava apenas um salário mínimo, passa um determinado período de tempo pagando sobre um valor de contribuição mais alto, e aí então requer nova aposentadoria para ter direito a uma remuneração mais condigna, não é isso? Perfeito. As situações são múltiplas, existe essa e existem inúmeras outras, diversos arranjos é possível. Digamos, ele começou cedo, terminou cedo, ou que foi proporcional, ou que não foi, tá? Não importa a idade com que se aposentou e o tempo de serviço, se foi realmente proporcional ou não, mas a necessidade, digamos assim, apareceu a princípio para aquelas pessoas que naquela época, né, se anteciparam, tá? E se aposentaram mesmo que proporcionalmente. Depois eles continuaram no mercado, né, no mesmo emprego ou em outro e tal, e vou pagar mais
a previdência e não vai aumentar, né, meus ganhos. Quer dizer, e tudo. Vai contribuir em vão, né, no caso. Exatamente. Quem já é aposentado e continua pagando, está contribuindo em vão, porque não vai ter duas aposentadorias. Pois é, exatamente. Então, mesmo que tenha ido, né, que tenha, vamos dizer assim, se aposentado na plenitude e que tenha voltado para ganhar mais ou para ganhar menos, não importa. Importa que, se ele contribuiu mais, então tem condição de usufruir, né, disso que pagou a Previdência. E no caso de esse lapso que fica entre o momento que ele deixa a aposentadoria para ingressar com uma nova, ele fica sem receber? Pois bem, então tudo depende de como a ação é feita, a ação judicial, tá? Repito, a Previdência não admite isso administrativamente, tá? Então no judiciário... Tem que ser obrigatoriamente através de ação judicial. Exatamente. Então a justiça estava com, digamos, entendimentos os mais diversos, tá? Então, por exemplo, muitos juízes queriam que o segurado que se aposentou e pretendia fazer, né, essa mudança na sua aposentadoria para ganhar mais e tudo, eventualmente devolvesse o que tinha recebido, né, enquanto aposentado. Ora, isso são alimentos, como é que a pessoa vai devolver, né? Então, praticamente inviabilizava. Porém, outros juízes decidiam mais adequadamente e tudo. Então, o STJ, ao fim, passou a decidir em favor do segurado. Então, o Superior Tribunal de Justiça, quando recebe essas ações, decide dessa maneira, nada de devolver. Já há jurisprudência que, de certa forma, garante direitos, não há mais aquela possibilidade de um juiz entender de uma maneira, outro de outra, e em prejuízo, às vezes, do autor da ação. Os juízes, eles são, vamos dizer assim, autônomos, livres para decidir como claro, mas entender quando chega situação. No superior... Quando chega no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento lá tem sido esse. Agora, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, tá, que vai ficar independente, né, que não vai mais depender do entendimento, da compreensão de juiz algum, ou seja, vai estar em lei, certo, já dizendo como é que deve ocorrer, tá? Então esse projeto de lei está começando a tramitar, passou ainda pela primeira comissão, vai ter mais duas no Senado para depois ir para a Câmara. Passa mais uns 10 anos. Então demora, tá? Judicialmente, que a coisa já vem ocorrendo, tem cerca de 70 mil ações no país e a demanda se calcula em cerca de 500 mil pessoas nessa situação, tá? Agora, realmente a ação tem que ter certos cuidados, tem que saber como que o caminho das pedras, né, para que se consiga o que se pretende dessa maneira. A Previdência Social rotineiramente continua apelando contra as decisões de primeira instância e a coisa termina... Sim, exatamente. Tem como que eles têm uma obrigação de recorrer e tudo, não é? O governo sabe que as ações todas vão acabar no Superior Tribunal de Justiça e que o entendimento desse tribunal, né, é a favor do cidadão, tá? Claro, vai representar um desembolso grande para os cofres públicos, tá? E está, vamos dizer assim, primeiro procurando retardar o projeto, segundo procurando negociar de alguma maneira e tal, né? Então, tanto o judiciário disse dessa maneira, como vem um projeto de lei, não é, do senador Paulo Paim, PT do Rio Grande do Sul, uma pessoa que trabalha muito com essa questão dos aposentados, eu conheci pessoalmente em Brasília, que tende a ser aprovado um dia. Doutor Manuel Matias, o contribuinte, o aposentado que consegue esse benefício requerido judicialmente da desaposentação, ele leva quanto tempo para poder então ter direito a uma nova aposentadoria recalculada em seu benefício? Olha, é questão de alguns anos, tá? Então a justiça demora um pouco.
Olha, muitos que entraram, né, no passado já conseguiram esse benefício e tal, e a tendência é que... 5 anos, 10 anos? Não, de forma alguma. Vamos colocar cerca de 2 a 3 anos. Tá? Então, cada vez mais as decisões são mais aceleradas, inclusive porque o judiciário cria, vamos dizer assim, um padrão. Tá? As ações se repetem e eles decidem dentro daquele padrão. Tá? As ações estão como que prontas, não é? Praticamente. As decisões estão prontas também. Os casos são rigorosamente similares, né? São similares, exatamente. Então, Manuel, em relação a essa situação, esse período em que a pessoa está aguardando receber uma decisão definitiva, e como é que ele fica? Fica sem receber muito bem. O atual, ou ele fica desprovido de qualquer tipo de remuneração? Como é que fica? Ele continua recebendo. Enquanto a ação tramita, fica tudo igual. Porém, na hora que tem a decisão final, tá, ela é retroativa. Ou seja, na hora que se faz o ajuizamento, tem aqui um marco. Tá? Então, ele continua recebendo como vinha. Agora, quando sai a decisão, vem para aumentar desde o momento fazer a correção, né? Que ele ajuizou a ação. E nesse período ele permanece recebendo o valor original. O senhor teria uma ideia aqui no Rio Grande do Norte de quantas ações já estão aí tramitando na justiça em busca desse direito? Olha, o Rio Grande do Norte está um pouco atrasado em relação a isso, tá? Mas o nosso escritório tem feito parceria com escritórios, né, de advocacia das cidades do interior, aqui até mesmo da capital, de maneira que é possível se potencializar, né, esse trabalho, tá? Existe toda uma facilidade oferecida pelo nosso escritório que já inclusive tem ligações com escritórios do sul do país, que é estudioso dessa questão. São escritórios associados. Ok, obrigado ao advogado Manuel Matias aqui conversando conosco no Jornal das 6. Foi um prazer. Ok, professor Marcos Aurélio de Sá. Obrigado aos ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Túlio. A 96 apresentou Jornal das 6, com Enio Cinedino, Túlio Lemos e Marco Aurélio Sá. Redação: Gabriela Duarte.